Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. E hoje um dia muito importante, um dia de celebração, um dia de comemoração, um dia para a torcida do Vasco, marcar no calendário como um dia histórico aí, porque hoje teremos o anúncio, finalmente, oficializando a volta do cria Felipe Coutinho para São Januário, e junto com ele a gente sabe que vem mais contratações. Então o vídeo de hoje vai trazer todos os detalhes aí desse anúncio que vai ocorrer durante o dia, Vamos obviamente falar muito sobre a partida de logo mais entre Vasco e Corinthians, Partida essa que pode significar a entrada do Vasco no grupo ali de classificação para a Sul-Americana e também a efetivação do Rafael Paiva como treinador aí do nosso Vasco aí até o final da temporada. Vamos falar muito sobre mercado da bola, porque a gente já pode ter anúncios hoje de saídas de atletas aí do atual elenco do Vasco, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores podem estar de saída, então a gente vai trazer nomes e, obviamente, destinos de cada um desses jogadores e vamos falar muito sobre Felipe Coutinho. Vou trazer todos os detalhes, anúncio, apresentação, festividade que vai acontecer nesse final de semana em São Januário. Vamos falar sobre os outros jogadores que também serão anunciados aí no decorrer dos próximos dias, O Pedrinho que está trabalhando demais para reforçar esse elenco. Eu vou trazer detalhes importantes aí sobre posições, atletas que vão estar reforçando o Vasco e, obviamente, vamos falar sobre outros assuntos aqui no decorrer do nosso vídeo de hoje. Então, primeira coisa, você que está assistindo ao vídeo e que ainda não é inscrito, que ainda não acompanha aqui o nosso trabalho, que ainda não segue a gente no YouTube, peço para você se inscrever aqui no canal para todo dia você tem notícia. De manhã, acordou cedinho, já tem o nosso primeiro vídeo, a primeira edição que vai ao ar às 5h15 da manhã. Segunda edição, meio-dia, a gente entra ao vivo aqui para trocar ideia, responder perguntas e continuar deixando você bem informada. Terceira edição, 4 da tarde, temos o nosso segundo vídeo aqui para você trazer todas as notícias do decorrer do dia. E depois, às 8 horas da noite, a gente tem a nossa segunda live, nosso segundo ao vivo, para fechar o dia falando de Vasco. É o único canal que produz quatro edições diárias para vocês aqui no YouTube. Então não perca tempo, se inscreva, deixa o like, que é muito importante, o seu joinha, compartilhe o vídeo. Tem um amigo que é vascaíno, não conhece o nosso canal? Manda para ele no grupo de Zap, manda para ele no privado. Importante que essa família siga crescendo, siga evoluindo, porque aqui no canal, além das notícias, a gente vai aos jogos, a gente faz a cobertura no aeroporto, a gente está em coletivas e aqui você fica bem informado. Beleza? Então bora começar o vídeo falando, obviamente, do jogo, Do jogo de logo mais, Vasco e Corinthians. Temos um tabu para quebrar hoje. O Vasco não ganha o Corinthians há 13 anos, desde 2011. Chegou a hora, Vamos dar rasteira, vamos dar uma pernada no Alvinegro Paulista, Vamos para cima do Corinthians hoje, que está vivendo um péssimo momento no Campeonato Brasileiro. O Corinthians está na zona de rebaixamento, na 18ª colocação com 12 pontos, ou seja, o Vasco ganhando do Corinthians hoje, a gente vai abrir 8 pontos do time de São Paulo, A gente vai abrir basicamente 3 rodadas ali que eles não conseguiriam passar a gente. Então é muito importante essa vitória hoje. E do lado dos caras, uma pressão gigantesca. Anunciaram ontem, Anunciaram não, mas contrataram ontem nosso ex-treinador, o Ramon Dias. E eu vou falar um negócio pra vocês, tá muito estranho isso aí deles contratarem o Ramon. O Ramon ainda tem contrato com o Vasco. E hoje o Ramon e o Emiliano estão lá no hotel, lá do Corinthians, passando já informação para os jogadores. Mas enfim, não vai ser isso que vai mudar o resultado. Não vai ser isso que vai mudar a forma do Vasco jogar. Do lado do Corinthians tem um desfalque ali do principal jogador deles, que é o Rodrigo Garro, que é o único jogador consciente no meio de campo. E do lado do Vasco, infelizmente, mais um jogo sem Dimitri Payet, Eu sou fã do Payet. Admiro demais, craque de bola, mas já tá pesando, Já tá ficando complicado. Um salário de R$1,5 milhão por mês. E o Payet não consegue entrar em campo, não consegue atuar. Eu já tô ficando preocupado, Tô ficando preocupado. Queria ver ele jogando, queria ver ele no mínimo no banco de reservas, entrando nas partidas. Já tô ficando aí realmente chateado com essa situação. Mas, por outro lado, temos a volta de 4 reforços importantes. Ah, Mário, o Maicon não é reforço. Irmão, o cara é titular, o cara tá ajudando, o cara luta dentro de campo.
erra, mas é um cara que bota a cara. Então, sou realmente aí fã do Maicon, sei que poderia ser muito melhor, poderia estar evoluindo muito, mas é um cara importante para o grupo, tem liderança dentro do elenco e provavelmente será titular hoje. Teremos a volta do nosso lateral esquerdo titular, Lucas Piton, Hugo Moura, que muita gente critica, para mim tá jogando muita bola, cão de guarda, chega junto e volta hoje ao time titular no meio de campo. E o David, apesar de muitas críticas, é um jogador muito importante também e voltará hoje ao time titular. Então o nosso treinador Rafael Paiva, como eu falei no começo do vídeo, tem grandes possibilidades de, após o jogo, ser efetivado de forma oficial aí como treinador definitivo do Vasco. Caso o Vasco vença o Corinthians hoje jogando em São Januário, o Pedrinho deve fazer esse anúncio aí, provavelmente após a partida. E o Paiva já tem um time esboçado, né? Já tem um time em mente aí. A única dúvida do time é quem será o terceiro homem de meio de campo. Nos últimos jogos, jogaram Payet, começou como titular, saiu machucado. JP entrou muito bem, só que JP não é da posição. No último jogo contra o Corinthians, JP ficou sobrecarregado no primeiro tempo. Muita gente criticando, pô, o JP não jogou bem. Irmão, o Vasco, no geral, no primeiro tempo não jogou bem. Não foi só o JP. E aí entrou o Praxedes, que eu não sou fã. Pra mim, o Praxedes tinha até que sair do Vasco. Então eu iria com o JP hoje, acho que é o jogador certo, já que não temos um jogador oriundo da posição. Lembrando que o Estrela, que muita gente está pedindo, fez uma cirurgia ontem, vai ficar fora até o final do Campeonato Brasileiro, então o Estrela não volta mais esse ano. Então a provável escalação, o provável time deve ser Léo Jardim no gol, nas laterais, PH na direita e Piton na esquerda, dupla de zaga, Léo Pelé e Maicon, meio de campo, Hugo Moura, Matheus Cocão e JP, pra mim, é o titular, pode ser que o Praxedes entre, não vou ficar satisfeito, mas é a escolha do treinador, e lá na frente, David de um lado, Adson do outro, e o nosso pirata centralizado com sede de gol aí, querendo voltar à artilharia do Campeonato Brasileiro. Queria deixar um recado importante aqui na nossa parceira do canal, a Betwinner. Ontem eu falei para vocês que hoje, após o jogo, a Betwinner iria sortear aí cinco uniformes do Vasco, sendo eles 2 uniformes pretos, 2 uniformes brancos e um terceiro uniforme. E aí, depois que eu gravei o vídeo, a galera da Betwinner veio falar para mim, Mário, além dos 5 uniformes e dos 10 mil reais, que vão ser também sorteados ali, cada vencedor vai levar uma camisa e 2 mil reais, a gente vai dar também, em caso de uma vitória do Vasco, se o Vasco vencer, a gente também vai estar dando aqui, ó, esse agasalho para os vencedores. Então, ó, você que quiser participar, corre lá na Betwinner, que ainda dá tempo, mas tem que correr quanto tempo? Primeiro comentário fixado do vídeo de hoje tem um link. Faça o seu cadastro. Você vai me perguntar, pô, Mário, posso me cadastrar 3 vezes? Pode, você tem que ter 3 e-mails diferentes. Aí você faz 3 cadastros, você vai ter 3 chances de participar. Então, tô dando a dica, né? Não dá mole, corre lá, faça o seu cadastro. E lembrando que você fazendo o seu primeiro depósito na Betwinner, lá no nosso cadastro, você ainda ganha R$300 de bônus de boas-vindas. Beleza? Bora agora mudar de assunto? Bora. Desculpa, o horário do jogo, 7 horas da noite, horário de Brasília. Nós iremos fazer a transmissão para vocês aqui, pré-jogo, durante o jogo, pós-jogo, tudo ao vivo aqui no canal. E os ingressos estão esgotados para o jogo de logo mais, beleza? Bora agora falar de mercado da bola. Vamos, antes de eu falar de Coutinho, de contratações, queria falar um pouquinho sobre saídas, Barca, porque hoje o Vasco pode começar os anúncios aí de jogadores que não ficarão no clube. Vamos lá. Cleiton, atacante, o Vasco está emprestando para Portugal, o jogador que chegou, não conseguiu se adaptar, não conseguiu ganhar espaço e vai ser reemprestado, vai voltar para Portugal por empréstimo de uma temporada ao Rio Ave, com a opção do clube português comprá-lo ao final do empréstimo. Galdames está muito próximo de sair do clube também. A gente não sabe ainda se vai rescindir o contrato e vai ficar livre para assinar com outro clube ou se o Vasco vai emprestar o Galdames para a Universidade Católica lá do Chile. Outro jogador que também está provavelmente de saída do Vasco é o lateral direito Puma Rodrigues. Pois é, o Pumita Rodrigues aí, que chegou muito bem, chegou aí para a seleção uruguaia, porém perdeu espaço, cara. O PH tá jogando muita bola, o PH tá tomando conta da posição e o grande questão é, o Puma tem um salário muito alto dentro do elenco, é considerado um jogador que deveria ser titular pelas condições financeiras, que o Vasco comprou o jogador e tem um salário aí que passa de 500 mil reais por mês e não tá jogando, não vem sendo utilizado e por esse motivo parece que a diretoria ali do Vasco, né, o Pedrinho, o Felipe e agora o Marcelo Santana estão tentando um novo clube para o Puma Rodrigues. Eu sei que existem clubes brasileiros de olho e também clubes uruguaios aí que gostariam de contar com o Puma Rodrigues, então pode também estar de saída do Vasco. Outros jogadores como
Serginho, atacante, Serginho que chegou ano passado, né, fez o gol heróico no final ali do Campeonato Brasileiro, também pode estar de saída. Soubemos que Rossi é outro aí que, se o Vasco achar um clube, pode também estar se desfazendo do Rossi, e talvez alguns jogadores ali da base que podem estar sendo emprestados aí para clubes brasileiros de segunda e terceira divisão. Então a barca, ó, começando. Hoje abre a janela, a gente pode ver já movimentações aí de saídas de jogadores. Você vai me perguntar, Mário, o Vasco pode vender algum jogador? Pode, se chegar a proposta pelo Lucas Piton, Eric Marcos, algum outro jogador, o Vasco pode sim. O Vasco precisa também oxigenar, vender, trazer dinheiro, e isso aí é algo que pode acontecer caso chegue uma proposta interessante que o Vasco entenda que vai ajudar aí nas finanças da Vasco SAF. E agora, falar do grande dia, né? Falar do grande momento, porque agora vai se oficializar, né? Ontem houve ali a assinatura do contrato de Felipe Coutinho e com o Vasco da Gama, né? Faltando apenas um documento chegar lá da Inglaterra. Porém, já tá tudo acertado, é um empréstimo de 1 ano, Vasco aí com o Aston Villa. O Coutinho aceitou uma redução salarial de 70%, isso mesmo, ele vai ganhar no Vasco esse ano 700 mil reais por mês, cara, é um valor absurdo pelo jogador que é, pelo que ele representa. Ele tá ganhando aí um salário, cara, de quase um salário de um Puma Rodrigues, quase o salário aí de um jogador médio hoje de futebol brasileiro, e realmente mostra o quanto o Coutinho ele quer jogar, ele está disposto a jogar com a camisa do Vasco. Então o Coutinho hoje já será anunciado de forma oficial, o contrato dele é de 1 ano com o Vasco. Tem um detalhe, tá? O Vasco ele tem a prioridade ano que vem, no meio da temporada, ou de assinar um novo empréstimo com o Aston Villa, ou de adquirir o jogador em definitivo, né? Isso tá ali, uma cláusula contratual entre os dois clubes. E o Coutinho aí, junto com ele, vai trazer alguns outros jogadores, como todos já sabem. Souza e Alex Teixeira estão vindo junto, né, nesse pacote aí junto com o Coutinho. E um detalhe do Coutinho ele quer jogar já no próximo jogo aí contra o Atlético Goianiense, né? O Coutinho já se colocou à disposição do Rafael Paiva para viajar junto com o restante do elenco. Ele tá pronto, tá treinando. Ontem, né, o preparador físico do Coutinho falou que ele tá na ponta dos cascos. Se botar a camisa nele e ir para campo, o jogador vai entregar. Então, muito importante essa notícia também, né? E em relação ao anúncio, deve acontecer hoje. A gente não sabe o horário, não sabe se vai ser 11 da manhã, não sabe se vai ser de tarde. O importante será anunciado. E além desse anúncio, na quinta-feira, a gente vai ter uma apresentação do Coutinho na sede náutica da Lagoa, né? Para os sócios, para as pessoas ali da imprensa. A gente vai estar lá nessa coletiva, né, fazendo essa presença ali, perguntando algumas coisas pro Coutinho. E no sábado, pelo que a gente apurou, teremos uma grande festa em São Januário para a torcida, pro torcedor comum, para eu, para você, para quem quiser estar presente por lá, bradar, né, para poder saudar o Felipe Coutinho. E nessa festa que terá em São Januário, teremos ingressos sendo vendidos e também teremos shows ali, pelo que eu soube ali, de algumas bandas dentro de campo ali, dentro de São Januário. E aí, cara, ontem, após a gente apurar essa notícia que o Coutinho tá fechado, que tá tudo acertado, eu vi muito vascaíno me perguntando, pô, Mário, será que chegou o momento da gente voltar a fazer uma associação em massa? E ó, do fundo do meu coração vascaíno, eu acho que tá, cara. Sabe por quê? Porque o Coutinho não é barato, e o Coutinho não vai ser barato ano que vem, quando a gente quiser comprar ele. E pra gente fazer um time à altura do Coutinho, eu acho que mais do que nunca, a gente tá vendo o Pedrinho trabalhar, se esforçar, correr atrás, meu irmão, virar aí de cabeça pra baixo as finanças do Vasco pra fazer esse time forte que a gente tanto quer. E eu acho que a gente tá vendo isso acontecer, tá dando ao Pedrinho realmente todo esse suporte. E eu acho, cara, chegou o momento da gente abraçar o Vasco, abraçar o Pedrinho, abraçar o Coutinho e fazer aquela associação em massa de novo. Botar 200, 300, 400 mil sócios no Vasco da Gama. Pra quê? Pra que o Pedrinho tenha grana no final do ano, quando a temporada terminar e o Vasco estiver ou numa Sul-Americana ou numa pré-Libertadores ou numa Libertadores, montar um grande time à altura do Vasco da Gama, pra gente bater de frente com Palmeiras, com Flamengo, com São Paulo, com qualquer clube, porque com Coutinho e com jogadores de qualidade, o Vasco vai voltar a ser Vasco. Então, para você que tá do outro lado e tá perguntando, pô, Mário, eu fui sócio, depois desisti por toda a sacanagem que aconteceu com o Campelo, com o Jorge Salgado, falar para vocês, cara, a gente tem um comando agora de um Pedrinho que honra essa Cruz de Malta e vai fazer de tudo
para fazer o Vasco voltar a ser Vasco, porque ele é vascaíno, não igual aquela corja que passou lá atrás, que só queria tirar proveito do Vasco. Então faça essa campanha sim, vamos nos associar, vamos comprar essa briga e vamos colocar esse plano de sócios do Vasco de novo no topo do futebol brasileiro e no topo do futebol mundial. Mas enfim, falando sobre outras contratações, Souza e Alex serão anunciados naturalmente aí, talvez hoje, talvez amanhã, e aí temos outros jogadores. O Vasco quer muito a contratação de um zagueiro, ó, top de linha. O nome do André Ramalho, como a gente sabe, é uma prioridade, é uma primeira opção, porém o Corinthians entrou na jogada. E o Corinthians, ó, tá rasgando dinheiro. Os caras estão gastando dinheiro sem ter. Essa é a grande verdade, né? E o Corinthians vai tentar dar essa rasteira no Vasco. O André Ramalho ficou muito feliz com a proposta do Vasco, um salário alto, um contrato de 2 anos, mas futebol é dinâmico. Se não vier o André Ramalho, eu garanto para vocês, o Pedrinho tem um plano B e o Pedrinho tem um plano C. Ele não vai deixar o Vasco sem um bom jogador para o sistema defensivo. A mesma coisa para o ataque. O Vasco está perdendo o Cleiton, né, que não se adaptou e está voltando para Portugal. E o Vasco precisa de um reserva. Como a gente falou para vocês ontem, o Allan Kardec foi oferecido ao Vasco. Não acho que chegaria ali, na minha opinião, para ser um reserva à altura do Verratti. Tem o nome do Andrés Vombergar, argentino, que atua lá na Liga do Catar, né? Ficou livre no mercado. Esse sim, acho que é uma boa aposta. Um jogador com características similares ao do Pablo Verratti e é um jogador que pode chegar aí de graça ao Vasco da Gama, né? Nos moldes que o Pedrinho está buscando, jogadores ali de qualidade, de baixo custo. Então, informação importante aí também do Andrés Vombergar, que pode estar chegando ao Vasco aí também nos próximos dias. Beleza, rapaziada? Então, ó, queria mais uma vez agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final do vídeo. Pedir para você não esquecer de se inscrever no nosso canal, de deixar o like, que é super, hiper importante. E, obviamente, lembrar a galera que quiser doar, ajudar o nosso canal a continuar crescendo, evoluindo e cada vez mais chegando às casas dos vascaínos, para você doar qualquer valor aqui pra gente, que você pode ganhar uma camisa igualzinha dessa daqui, ó. Tá vendo essa camisa do canal? Pode ser sua. Todas as noites a gente sorteia 2 dessas daqui. Uma para todo mundo que doa no Pix do canal aqui, ó. Qualquer valor, você doar 1, 5, 10, 50, 100, 200 reais, você participa do sorteio. E a outra camisa para quem doar o maior valor. Então, quem quiser dar essa moral pra gente, chega junto, o Pix tá aqui e o QR Code tá aqui. Beleza? Tamo junto. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. E sigam nas nossas redes sociais, hein? Porque assim que o Coutinho for anunciado, a gente vai entrar ao vivo lá no Instagram, no Twitter, em todas as redes, para você que segue a gente por lá também. Um abraço!